Quando eu cheguei aqui nessa igreja a primeira vez, eu via qualquer número lá na rua, qualquer coisa. Agora, pastor, não sei o que está acontecendo. Bíblia, essas Bíblias de hoje, já vem com defeito. Mas diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 17, versículo número 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Feche teus olhos. Pai, Deus amado, Deus vivo, Deus de graça, Deus de misericórdia, cremos na tua palavra, cremos no teu Espírito, Senhor. Tu sabes que nada tenho para dar, para oferecer para a vida dos meus irmãos, mas o teu Espírito está neste lugar, Pai. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pediram para que eu viesse aqui e de alguma maneira trouxesse alguma reflexão sobre chamado. Quando eu olho para essa galera que está aqui hoje, eu automaticamente penso de quão ou quanto cada um de nós que estamos aqui temos um chamado, e um chamado poderoso que Deus nos deu. Quando eu olho para vocês que estão aqui, eu fico pensando, se cada um de nós que estamos aqui, daquelas moças que estão na porta, até nós, a tecladista que está aqui, o baterista que está fora do lugar, mas se cada um de nós cumpríssemos de maneira exata, exímia, o chamado que Deus nos deu, essa cidade, este estado, este país, América Latina e os outros povos seriam extremamente abalados pelo poder de Deus. Eu não sei se você saiu de sua casa hoje em direção a esse culto pensando o seguinte: Deus, tomara que aquele culto não seja mais como um culto como os anteriores. E é bem provável que esse culto nunca mais vai ser o mesmo. Desculpe, a sua vida, este culto, a sua história, os seus dias nunca mais serão o mesmo. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui hoje que serão impactadas pelo chamado, pelo comando de voz, pelo poder do Espírito Santo. E você vai ser tocado.
E Deus vai plantar coisas no seu coração aqui hoje. E o nome dele será glorificado através da sua vida. E você vai lembrar do dia que você esteve aqui. Porque Deus vai pegar você, nem que for pelo cabelo, e vai dizer para você assim: filho, eu tenho um chamado. Eu te escolhi para algo específico. Eu te chamei para uma missão. Porque, queridos, entendam bem nessa noite, preste atenção. Antes da existência vem o propósito. Antes da existência vem a missão. Por exemplo, um dia uma pessoa muito inteligente, ela pensou nesse microfone, mas o microfone não apareceu do nada. O microfone apareceu primeiro na cabeça dessa pessoa e ela disse assim: se eu pegar alguns, eu não sei o que tem aqui dentro, mas vamos dizer que tem aqui, o que tem aqui dentro? Não sei, plástico, sei lá, um transmissor, qualquer coisa. Transmissor que tem agora é sem fio, mas naquela época tinha fio. Eu pensei aqui que se eu fizesse isso seria útil para um bem comum. Então, o propósito vem antes da criação. Quando ele pensou em fazer isso aqui, ele estava tentando eliminar um problema. Nós chamamos de microfone sem fio, porque fio atrapalha, né? Ninguém mais agora, pode ver, ninguém mais quer cantar com microfone com fio, mano. Pregador, de jeito nenhum andar com microfone com fio. E agora lá, você vê por aí, até lá na sede, pastor, o pastor Ronaldo tem um microfone dele, assim, bem pequenininho, né? E o pastor Rui Mar também tem o dele. E aí disseram que eu sou co-pastor. E eu falei: cadê meu microfone pequenininho? Se eu quiser, eu tenho que cantar nesse aqui. Quer dizer, pregar nesse aqui, falar nesse aqui. Porque esses dias eu estava lá, uma menina do louvor falou assim: pastor, tem como você usar esse microfone com fio, que esse daqui é melhor para eu cantar? Mas escute, tudo tem um propósito. Ou seja, nasce primeiro na mente e no coração, para que depois ele tenha e cumpra com a sua finalidade. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui? Primeiro, você não nasceu, a sua mãe não te pariu primeiro, não, irmão. Você não nasceu dela lá de uma hora para outra, não. Primeiro você foi projetado nas regiões celestiais da mente e no coração de Deus. Depois que Ele disse para você assim, escreveu na sua história: ei menino, você vai nascer em tal lugar, para essa finalidade, para esse propósito. Então esteja com os ouvidos atentos, porque eu vou cumprir na tua vida. Se você for fiel a mim, eu vou fazer você cumprir os propósitos pelos quais vocês foram chamados. Eu tenho certeza que Deus já está falando com pessoas aqui hoje. Queridos, isso é muito claro quando nós olhamos para a Bíblia e enxergamos a vida de pessoas simples. Todos nós conhecemos pessoas simples que hoje se tornaram grandes nas mãos de um Deus ilimitado e todo-poderoso. Você já deve ter ouvido histórias sensacionais de pessoas incríveis, de pessoas excepcionais, que não tinham futuro, que não sabiam de absolutamente nada, mas quando entregam as suas mãos, quando entregam as suas vidas nas mãos de um Deus todo-poderoso, a sua história começa a mudar. E eu sei que nessa noite tem gente aqui dizendo assim: Deus, qual é o meu chamado? O que é que o Senhor tem para mim? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e dizer assim: Senhor, qual é o teu chamado? Você já teve a curiosidade de perguntar para Deus? Você teve já a curiosidade de dizer assim: Deus, eu creio que o Senhor tem esse propósito, porque eu estou sentindo o Senhor falar comigo. E guarde isso no seu coração. Deus coloca-nos num rio, num flow, num fluir, e isso vai nos levando para os propósitos de Deus para nossas vidas. E tudo que acontece conosco contribui para o bem daqueles que esperam no Senhor. Sabe o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Se atente, porque o meu rio está passando, e Ele está te levando, Ele está te mostrando, e você sabe
não precisa de um pastor vir aqui falar para você, mas Deus me mandou para te lembrar que se você está batendo em portas e essas portas não estão se abrindo, se você permanece dando murro em ponta de faca, pode saber que Deus não está neste negócio, porque existem portas que Deus abre de uma hora para outra. Deus é aquele que dá um manancial no deserto. Deus é aquele que dá, que faz nascer ribeiros no deserto. O nosso Deus é aquele que abre portas para você passar. Então continue conectado com o Espírito Santo, que você vai começar a entender o chamado de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a Bíblia. Aqui tem um menino. Se a gente não soubesse que essa história estava na Bíblia, a gente ia achar que isso aqui era uma piada, a gente ia achar que isso aqui é uma brincadeira, a gente ia achar que essa história aqui é uma história que não faz sentido nenhum algum, porque existe um gigante, e atrás desse gigante tem um grande exército de filisteus, e ele se alinha, e ele se coloca na frente desse grande exército e diz assim: por um acaso, aí do lado de Israel tem alguém para me enfrentar? Por um acaso, do lado de lá tem alguém que queira entrar numa batalha comigo? E isso era tão forte, porque partindo daquela batalha, naquela guerra, que eles ficaram 40 dias ali, se a batalha acontecesse, representava a derrota de um exército inteiro. E é interessante dizer, queridos, que no exército de Israel também tinha homens preparados, o próprio rei, mas o rei estava também um pouco escondido, dizendo assim: será que o Senhor não vai mandar ninguém? Será que no meio de tanta gente boa, tanta gente preparada, tanto gigante, tanto valente que eu tenho no meu time, ninguém vai se dispor a ir a enfrentar esse gigante? A verdade é, Israel estava empavorosa, Israel estava tremendo, tanto que quando Davi chega naquele lugar, ele chega com a responsabilidade de entregar comida para os seus irmãos, para os guerreiros, e é bem provável que eles estavam todos escondidos. E quando Davi chega naquele lugar, ele começa a se questionar e perguntar: o que está acontecendo? E os seus irmãos começam a ficar revoltados. O pequeno Davi começa a despertar a ira naquelas pessoas, porque simplesmente o Espírito Santo de Deus estava dizendo para ele assim: vai até lá, vai na batalha, vai lá, você tem histórico de vencedor, eu já cuidei de você, você é humilde, você é um valente, você é um cumpridor de pequenas tarefas, ninguém olha para você, mas eu te escolhi, você tem o meu Espírito, você é diferente, eu já te chamei, pode ir para a batalha, coloca as suas caras lá na frente, porque eu vou fazer grandes coisas através de você. Se eu fosse você, eu já começava a receber essas palavras, porque o Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Vai lá, vai para frente, você já foi testado, você já foi preparado, você já tem know-how, você já tem conhecimento, você já tem experiência comigo. Então por que é que você ainda não está cumprindo com o chamado que eu tenho para a sua vida? Aleluia! Deixa eu abrir um parênteses aqui. O problema é que às vezes a nossa mente religiosa nos prende a cargos eclesiásticos. Sabia disso? Quando eu falo de chamado e de vocação, muitas pessoas automaticamente só pensam o seguinte: Deus vai fazer de mim um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista. E a gente enclausura a vocação de Deus para uma responsabilidade eclesiástica. Deixa eu te dizer, eu acho que pelo tanto de pastor que tem nas igrejas, o que está saltando é pessoas vocacionadas para cumprirem aquilo que Deus já mandou a gente fazer.
Eu quero que você nessa noite entenda que a sua vocação, Deus não está chamando Davi, apesar de ele ser um pastor, Deus não chamou Davi para ser um sacerdote. Deus chamou Davi para uma tarefa que ninguém poderia fazer, e não poderia fazer principalmente sem a presença do Espírito Santo. E o que Deus tem para você é unicamente exclusivo teu, que você não vai poder fazer, porque essa missão, esse chamado é tão grande, e você sozinho não será capaz de executar sem a presença de Deus. Eu quero falar aqui nessa noite com gente sonhadora. Eu estou precisando de jovem que crê no poder do Espírito Santo e que sabe que Deus pode te dar algo tão específico, uma missão tão poderosa, que você pode até tremer de medo. E eu gosto disso, queridos, porque se eu posso executar, se eu posso fazer do meu jeito e da minha maneira, eu tenho certeza que Deus não está comigo. Porque eu sei de um Deus todo-poderoso, que Ele coloca sonhos e uma vocação e um chamado tão grande no nosso coração, que você olha para esse desafio e diz assim: Deus, eu não tenho condição nenhuma para fazer. Eu creio que nessa noite tem pessoas aqui que já entenderam o seu chamado e a sua vocação, e você diz assim: Senhor, eu acho que eu estou ficando doido, esse negócio não é do meu tamanho, esse sapato está muito grande para o meu pé, essa camisa está muito grande em mim. Algumas vezes acontece isso, que a gente olha e fala: mas não é possível, não é possível para mim, não é possível para você, mas eu sei de um Deus todo-poderoso que vai te levar para esse lugar. Vou continuar aqui. E aí, o devaneio, a loucura de Davi chega aos ouvidos de Saul. Aquele menino pequenininho. Não sei o que acontece, a gente que é um pouco maior, a gente pensa: não, vamos entrar em briga, não, vamos conversar, né, pastor? Vamos conversar, não, tem outros caminhos. Mas Davi não, gente pequenininha é tudo bravo, valente, gosta de ir para cima. Pincher, não existe cachorro mais perigoso que Pincher. Mas ele não se importa com o seu tamanho, ele vai para cima. Ele não se importa. Aí Davi, ele chega lá e diz assim: eu dou conta desse negócio. E aí Saul chama ele e fala: então vem aqui, meu filho, eu quero conversar com você. E eu: vem aqui, Davi, vem aqui, Davi. Você vai ser o meu Saul, bicho. Vou te promover. Sobe aqui, meu povo, você fica maior que mim. Aí você imagina, a cena é exatamente essa aqui, mano, com as devidas proporções. Faz de conta que nós estamos no mesmo nível, tá bom? Na mesma altura, tá bom? Então, era mais ou menos assim. O menino chega no rei, pega no braço dele e fala assim: meu rei, olha o tamanho dele perto do rei. Meu rei, deixa eu te falar uma coisa. Acalma o seu coração. Fica tranquilo. Esse gigante aí não é tão grande quanto ele imagina, não. Olha, eu queria falar para o Senhor que eu vou lá enfrentar ele. Eu vou derrubar ele. Irmão, obrigado, Saul. Você imagina o que passou na cabeça daquele homem? Aquilo era uma piada, irmão. Como um homem daquele tamanho diante de um rei, ele diz assim: eu vou até lá, eu vou me dispor a livrar a sua pele, a trazer a honra que você está perdendo. Aquilo parecia algo impossível, digno de as pessoas começarem a rir. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Saul disse assim: esse menino é doido. Eu tenho um bom relacionamento com ele. Eu já percebi que quando ele toca a harpa, o demônio que está me perturbando, ele sai de perto de mim. Esse menino tem algo diferente, eu já percebi. Mas ao ponto de enfrentar o gigante, esse menino perdeu o juízo. E ele diz assim para Davi: Davi, faz isso não. Eu gosto tanto do teu pai. Você é meu amigo, você trouxe um queijo aqui. Não faz isso não. Não vai até lá não. Que vai ser um problema. Você está causando um problema comigo, com a sua família. Se eu colocar você, a minha popularidade vai ficar em baixa.
as pessoas vão dizer o seguinte: olha só que covardia que esse rei fez, colocou um menino na batalha. Mas aí Davi, aleluia, mas aí Davi começa a abrir o seu coração e lembrar da sua história. Eu acho que ele diz assim: abaixa aqui, Saul, vem aqui para o meu nível, para a minha altura. Deixa eu te contar uma coisa. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe as experiências que eu tive. Você não conhece a verdadeira minha história. Esse menino que ficou cuidando das ovelhas do meu pai, ou no caso do seu pai, tem história para te contar. Esse menino que você olha para mim e não me dá nada, não diz que eu sou nada, eu tenho uma história de vida. Eu já passei por muitas dificuldades, muitos enfrentamentos, já passei noites acordadas, simplesmente para proteger o rebanho do meu pai. Eu já enfrentei leão. Sabe aquele golpe mata-leão, do jiu-jitsu? Todo mundo, quem luta jiu-jitsu aqui? Pensei que o Jean não estava jiu-jitsu, porque tem cara de lutador. Sabe aquele golpe mata-leão? Acho que foi Davi que inventou. Ele disse assim: eu já matei leão. O leão foi comer as ovelhas do meu pai, eu peguei ele pela barba, irmão. Fiz a barba dele, arranquei os cabelos dele, passei a faca dele e fiz um churrasco de leão. Quem aqui já comeu churrasco de leão? Davi já comeu churrasco de leão. Isso aqui é só uma ilustração para que você entenda que a história, aquele menino que estava ali, ele tinha uma história muito grande, uma experiência poderosa com Deus e consigo mesmo, com os seus afazeres. Inclusive ele diz assim: Saul, tem outra. Se você acha que matar leão é coisa grande, eu já matei, foi urso. E naquele momento ele começa a trazer todo o seu histórico com Deus. Naquele momento ele começa a se apoderar de todas as experiências que a vida lhe trouxe. E agora segura essa chave aí, querido. O seu chamado está diretamente relacionado com a história que Deus está construindo com você. Guarde isso. Tudo que você passou, tudo que você está enfrentando, os novos desafios, as responsabilidades que você anda assumindo, tudo isso está consolidando o teu chamado, porque você não vai ficar só matando onça, leão, e você não vai ficar só matando urso, não. Deus já levantou um gigante para que você possa derrubá-lo na autoridade e no poder do Espírito Santo. Esse é o chamado, o seu desafio é o seu chamado. Quando essa história começa a se desencadear para o seu final, Saul, numa tentativa de ajudar, numa tentativa de contribuir com o pesadelo que Davi estava prestes a enfrentar, Saul diz assim: vem aqui, menino, eu acho que eu vou deixar você. Eu acho que talvez o que você esteja falando vai dar certo, mas não vai dar certo se você for com essa roupinha michuruca que você tem, não. Com essa roupa de quem cuida de rebanho não vai dar certo. Com esse seu estilo você não vai conseguir. Você não tem espada, você não tem escudo, você não tem lança. E Saul diz para ele assim: você vai, mas eu quero que você se apodere das minhas armas e da minha história, daquilo que é meu,
da minha autoridade, do que eu conquistei. Porque a arma, os atributos, as ferramentas de batalha de um rei, elas se diferenciavam dos outros. E quando Davi chegasse na frente de Saul, é bem provável que Saul imaginava que as suas vestimentas causaria medo no gigante. E aí que eu quero começar a pensar com você uma outra coisa. É justamente aí que eu quero que você entenda. Deus não te chamou para ser exatamente igual uma outra pessoa. O seu chamado é exclusivamente teu. Você não nasceu para ser igual a outra pessoa. É bom que você tenha os seus referenciais, mas o meu Deus que te criou com um propósito, para um fim, Ele te deu uma missão, e foi para isso que você veio nesse mundo. Então comece a se preparar, comece a juntar as peças desse quebra-cabeça, porque Deus está conduzindo você para o grande triunfo do seu chamado. Quantos estão comigo? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que acontece conosco? Algumas vezes a nossa vida, ela é uma caminhada, ela é uma trajetória. O pastor Orlando sempre fala um negócio muito interessante. Ele fala assim: se você fizer alguma coisa, a vida passa. Se você não fizer nada, a vida passa do mesmo jeito. Então, se você se dispõe a fazer alguma coisa, o mesmo tempo que você levaria para executar ou ficar parado, será o mesmo. Então, quando eu me disponho a fazer algumas coisas, as portas vão se abrir. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz o seguinte: que a certeza do caminho vem enquanto caminhamos. Então, nessa noite, eu quero convidar você a se levantar. Não precisa levantar agora, não. Eu quero convidar você a se levantar e começar a caminhar, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nessa noite você pode estar um tanto quanto confuso acerca do que o Deus quer para a sua vida, mas Ele tem muito mais. No começo eu disse aqui que talvez você tenha uma mente religiosa, que te traz simplesmente para cargos eclesiásticos. Mas o que Deus mais precisa é de pessoas que possam influenciar este mundo, pessoas que possam fazer aquilo que outros não estão dispostos a fazer. E eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de coisas que glorifiquem e exalte o nome dele. Aleluia. Ei! E Davi em obediência, ele vai lá no provador e coloca as armaduras. Ele vai lá no provador masculino e sai de lá com a roupa, com o traje de guerra que não lhe cabia, que não se encaixava nele. O modelo não dava certo, ao ponto de que enquanto Davi caminhava, ele percebia que os seus movimentos estavam sendo impedidos de serem executados da melhor maneira. Ele se sentiu como alguém que estivesse fora dos propósitos de Deus. E aí eu quero usar essa armadura e dizer para você que o Saul, que eu quero representar aqui, como o mundo está tentando colocar armaduras em você. Saul, o mundo está tentando engessar você, está tentando roubar a sua mobilidade, está tentando enjaular você, travar você,
Porque para o inferno é muito melhor que menos pessoas estejam executando o seu chamado e a sua vocação, porque o inimigo, ele jamais vai ficar feliz com aquilo pelo qual o Senhor chamou você para fazer. Ei, o inimigo às vezes está tentando te amarrar, te segurar, te prender, para que você não cumpra com o chamado. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, proclamar e profetizar na sua vida: seja liberto de todas as amarras, seja todas as cadeias quebradas da sua vida. Deus quer cumprir o chamado que Ele tem com você e com a sua história. Aleluia, Deus. Ei! Quando nós usamos a armadura que não nos pertence, a arma que não nos pertence, significa dizer que nós estamos fazendo aquilo que não é para a gente fazer. E todas as vezes que eu estou fazendo o que eu não devo fazer, eu estou jogando o meu tempo fora. Todas as vezes o que eu faço, o que eu não devo fazer, eu estou fora e distante dos propósitos de Deus. Mas escute isso, querido: tudo que você faz, tudo que você anda fazendo na presença de Deus, sem que outras pessoas vejam, Deus está contabilizando, e isso vai fazer de você uma pessoa mais preparada para executar o chamado que Deus tem para a sua história. Aleluia. A pergunta é: Davi ganharia ou teria a vitória sobre o gigante filisteu se estivesse equipado com as armaduras de Saul? Gostei dessa palavra. Certamente não. Era a mesma coisa de jogar. O Brasil está meio fraco, né? Mas vamos falar Brasil contra Mongólia. Ia ser uma destroço, ia ser uma destruição total. Mas todas as vezes que eu tenho chamado, eu tenho percepções celestiais, eu tenho percepção divina, eu tenho percepções espirituais, porque a Bíblia diz que o homem que tem o Espírito de Deus, ele não caminha segundo as coisas desse mundo. O homem que tem o Espírito Santo, ele percebe as coisas diferentes, ele entende, ele enxerga, ele vê, ele consegue detectar armadilhas, ele vê onde está o laço, ele pula do laço, ele quebra a lança, ele entende que o seu chamado está a ponto de ser destruído, e o Espírito Santo move no coração dele. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, Deus está falando para você aqui nessa noite. O Espírito Santo está te provocando. Você veio aqui, eu disse que você sairia desse lugar de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está querendo mudar o relacionamento que ele tem tido com você. E aí um homem cheio do Espírito Santo, o que ele faz? A Bíblia diz assim: resistir ao diabo. Quando a gente foge da tentação, quando a gente resiste, a gente tira de nós aquilo que nos amarra. E foi exatamente isso que Davi fez. Eu já estou partindo para o final, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu vou contar uma historinha bem legal para vocês aqui um pouco. Mas quando Davi percebe que aquilo que ele estava prestes a usar não servia e talvez causaria um grande constrangimento na batalha, ele joga tudo, ele se desprende, e ele começa a voltar para a história, ele começa a voltar no seu passado, ele começa a visualizar as suas vitórias, ele começa a entender o que é que Deus tem para ele. Ele diz assim: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre o rei. E aí Davi tomou o seu cajado. Ele tinha intimidade com o cajado. O cajado fazia parte da vida dele. Aleluia. Davi tinha cheiro de ovelha. Eu imagino que Davi, quando ele segurava no cajado, existia ali
uma forma anatômica de segurar. Davi segurava o cajado e dizia assim: ó, esse é o meu cajado, isso aqui é o que Deus me deu. Ei, comece a utilizar aquilo que Deus te deu. Aparentemente não é muito grande, mas são coisas pequenas que Deus vai fazendo na sua vida, porque quando você olha para trás, você vai ver que a sua história é grande, e você se torna, aquele menino vai se tornar um grande gigante nas mãos do Senhor. Aleluia. Ei, escuta, ele toma o seu cajado, ele toma 5 pedras, ele coloca no seu alforje, ele pega a sua funda, ele pega os seus instrumentos, ele se apropria daquilo que Deus fez na história dele e diz para aquele rei: eu estou pronto e eu vou para o fronte, para onde a batalha aonde a batalha está ardendo. Eu vou para lá e eu vou derrubar esse gigante, porque esse gigante não afrontou apenas a mim e não afrontou apenas a você, meu rei. Esse gigante afrontou o Deus dos exércitos. Eu não tenho tempo para contar outra parte da história, mas se você já foi para a Adete Kids, você já ouviu a história, você conhece a história. Outra semana que você me chamar aqui, eu vou contar outra parte. É inédita a outra parte. Davi pega aquela funda com uma só pedra, lança aquela pedra na autoridade, na direção do Espírito Santo, e aquela pequena testa daquele gigante, irmão, ela vira uma TV de 80 polegadas. E Davi acerta aquela pedrinha, pum, gigante cai. Esse era o chamado. Meu Deus. Mas olha só como é que Deus faz, irmão. A Bíblia poderia simplesmente, naquele momento, dizer assim: e Davi foi um grande valente e viveu feliz para sempre no reino de Saul, de história final. E viveu feliz para sempre lá no reino encantado de Saul. É assim que a Bíblia diz? Não. Sabe o que acontece? Quem anda no propósito consegue entender que cada etapa da sua vida é um capítulo que Deus escreve. Dá vontade de dar um tapa aqui para fazer um barulho bonito. Cada história da sua vida é um capítulo que Deus escreve. E que se você está vivo até hoje, é porque a história do chamado de Deus na sua vida ainda não chegou ao fim.